Eduardo Bolsonaro, como nós sabemos, está em viagem pelo mundo, uma espécie de embaixador do PAP, né? O PAP é o Jair Bolsonaro, presidente eleito. E o Eduardo Bolsonaro, obviamente, fala em nome do pai, sem querer ficar brincando de filme aqui, né? Fala em nome do pai. Porque se não falasse, o pai ia falar, cala a boca, moleque! Né? Agora, o rapaz, né, o garoto, como o Bolsonaro chama, é o deputado eleito, é o deputado mais votado do Brasil, deputado federal. Já é deputado federal por São Paulo, foi reeleito. Sim. Com a maior votação da história da Câmara Federal. Certo? Mais de 1.800.000 votos. É voto para chuchu. Não é mais um garoto. Garoto eu considero até, sei lá, o Bolsonaro quer baixar a maioridade penal para 16 anos. Eu acho, Fábio França, uma pessoa com 34, acho que é o que ele tem, Isso. já pode ser considerado um adulto, não? Exatamente. Se um sujeito de 16 pode ser responsabilizado penalmente por seus atos, por que um deputado de 34 não pode ser politicamente responsabilizado por suas palavras? Uma boa questão. Então não é um garoto. Tem o dobro e mais um pouco da idade da maioridade penal desejada pelo Bolsonaro. Logo, o que ele fala tem de ter consequências. O que ele andou falando na Bolívia? Não é na Bolívia, não, na Colômbia. É verdade. O que ele andou falando na Colômbia? Vamos lá. O deputado Eduardo Bolsonaro, um dos filhos do presidente eleito, Jair Bolsonaro, volta a falar sobre a possibilidade de não ser aprovada na reforma da Previdência no próximo governo. Na Colômbia, para onde seguiu depois dos compromissos nos Estados Unidos, ele deu uma entrevista ao programa A Hora da Verdade, da Rádio Red. Rádio Vermelha? Você viu? Dando entrevista para a Rádio Vermelha? Acho que não é isso, né? E estimulou a população a cobrar os parlamentares para que a reforma seja aprovada. Abre aspas. A esquerda vai tentar parar a todo momento as reformas, o crescimento econômico. Se o Congresso não aprovar as reformas, ao menos vamos ter tentado. Temos de colocar as reformas adiante e comunicar aos eleitores para que eles pressionem seus deputados para que eles aprovem. Para um pouquinho. Para um pouco. Vamos fazer aqui editorial por partes. Então, a primeira coisa que ele já não deveria ter feito, mais uma vez, ele já fez isso nos Estados Unidos, ele lida com a hipótese de não haver a reforma da Previdência. Como se, sem ela, o Brasil tivesse alguma chance de sair da encalacrada em que está. Não cabe aquele que é um embaixador do presidente eleito, do pai, especular em terras ignotas. Momento cultural. Ignoto originalmente é desconhecido. Naturalmente, esse igne aí tem a questão do conhecimento, né? Cognoscere. Mas ignoto também quer dizer terra estranha, terra estrangeira. Não cabe a um deputado, filho do presidente eleito, falando em nome do pai, em terra estrangeira, ficar especulando sobre a possibilidade de não acontecer uma mudança por aqui que tende a acontecer. Quando menos, você pode dizer que alguma reforma haverá. Pode não ser a reforma dos sonhos, pode não ser a reforma ideal, mas alguma haverá. Quando esse garoto, que tem o dobro da idade da maioridade penal e mais um pouco, que é o pai, quando esse garoto fala isso, obviamente, eu tenho o direito de suspeitar, e todos têm, de que ele está falando alguma coisa que reflete o debate interno ali no bolsonarismo. E aí fica ruim. Porque se você junta isso com a fala do pai, fragmentos, por exemplo, não vamos fazer uma aposentadoria que vá prejudicar os velhinhos.
Não, ninguém quer prejudicar os velhinhos. Mas quando ele fala isso, o tema de fundo é a idade máxima. Ou melhor, a idade mínima para aposentadoria. Ah, então não vai ter idade mínima. Não vai ter idade mínima, o critério vai ser qual? O que vai ser? Ninguém sabe. Porque também não há proposta. Há proposta? Não há proposta. Tá certo? Sabe-se que se quer fazer alguma reforma da Previdência. E também o Bolsonaro tem no histórico dele ter votado contra a reforma da Previdência. Uma que o governo Lula tentou fazer, ele votou contra. E agora, recentemente, quando o governo Temer fez uma proposta, ele também se posicionou contra. O seu ministro da Casa Civil chamou o texto de uma porcaria. Depois, Paulo Guedes desesperadamente tentou ver se conseguia aprovar alguma coisa. Ficou claro que não dava. Mas há uma outra coisa aí. Vamos lá. A esquerda vai tentar parar a todo momento, as reformas, o crescimento econômico. Bom, primeiro que esse negócio de que a esquerda não quer crescimento econômico é uma bobagem, né? O Eduardo Bolsonaro... Veja, Eduardo, ou a gente lida com os fatos, meu caro, ou lida com mentiras. O maior crescimento econômico que o Brasil teve desde a redemocratização se deu sob um governo de esquerda, o governo Lula. E por isso o governo era uma maravilha? Não. Mas se a questão é crescimento econômico, se deu sob o governo Lula. Então quem diz que a esquerda não quer crescimento econômico? Ah, mas a maior recessão também se deu sob um governo de esquerda. Pois é, provando a minha tese de que não existe um vínculo entre a ideologia e o crescimento. Entende? Então a fala já é despropositada nesse particular, mas ela é mais despropositada na matemática, ou melhor, na aritmética. A esquerda tem condições de barrar a reforma da Previdência? Como? Seu Fábio França? Sim. Haverá 148 deputados de esquerda. Isso. E aí? 148. Como é que vai barrar? Sobram 365. Só. E ele precisa de 308. Isso. Ainda dá pra desperdiçar. Dá pra faltar gente. Ainda hein? dá pra falar assim, não, com você eu não quero, não gosto de você, acho você feio, bobo, tem mau hálito, é fedido. Não quero. É barrigudo, é fedido, tem mau hálito, tem chulé. Não sei em que circunstância o chulé seria testado nessa coisa de reforma da Previdência. Mas Brasília nunca se sabe. Eu já vi coisa em Brasília do Arco da Velha. Um dia eu estava num hotel em Brasília, saí na sacada para fumar. Quando eu olhei, eu disse, eu reconheço esses movimentos. Eu disse, meu Deus. Era em frente ao hotel. Eram pessoas conhecidas? Não consegui identificar. Ah, queria uma fofoquinha. Não consegui identificar. Não consegui identificar. Não naqueles trajes, né? Mas eu disse assim, nossa, não é que é aquilo naquilo? Em praça pública, sim. Menino, olha Brasília. Nossa. Pouca vergonha. Pouca vergonha. Né? E eu fiquei fumando, eu terminei de fumar meu cigarrinho. Né? E entrei. Também não vou ficar lá. E aí, foi bom? Como é que é? Então, assim, sobra 365, precisa só de 308, você pode jogar uma parte fora. O que a esquerda pode fazer, coitadinha? Esse coitadinha é em relação ao número. Então, se a reforma não sair, a esquerda não vai ter nada a ver com isso. E senadores, a esquerda tem 19. Sobram 62. Sim. E ele só precisa de 49. Como a esquerda pode barrar a reforma? Eduardo Bolsonaro. Olha, o Eduardo, a ideologia, essa gritaria pode muita coisa, mas, assim, por mais que eventualmente o Ernesto Araújo, lá o de samba do Ernesto,
que, entre outras coisas, se opõe ao cientificismo, por mais que ele possa se opor, por exemplo, ao fato de que a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, a soma do quadrado dos catetos continuará igual ao quadrado da hipotenusa. Você pode ser contra. Que hoje está assim, as pessoas dizem, sou contra. Vou contra a lei da gravidade. Não vem com esse negócio de lei da gravidade para cima de mim, não. Não é? Um dos ideólogos deles aí já andou tretando com Newton. É. Então a esquerda não pode barrar nada. O que quer que o governo Bolsonaro não consiga fazer no Congresso, a esquerda não terá nada com isso. A esquerda pode falar um monte de merda, mas não pode impedir votação nenhuma no Congresso. Pode pensar a pior coisa sobre a reforma da Previdência, pode falar as piores coisas sobre contas públicas, pode falar um monte de porcaria sobre teto de gastos, mas não pode barrar a reforma da Previdência. Se a reforma da Previdência não sair, será por incompetência do governo do papai. E porque o papai fez algumas escolhas que o próprio Eduardo, na sua entrevista na Rádio Ready, na Rádio Vermelha, disse assim, não, ele não vai lotear cargos. Tornando os outros partidos um bando de vagabundo que está querendo boquinha. Eu escrevi hoje 4 posts hoje de manhã a respeito. O Bolsonaro fez uma escolha, ele quer governar e quer governar sem os partidos. Ok. Está se formando um blocão na Câmara. Pensando na presidência, isola PSL de um lado, isola PT do outro, ou melhor, o contrário aqui, né? Isola PT à esquerda, isola PSL à direita, e está tentando fazer ali um meião. Um centrão alargado que pega, inclusive, pedaços da esquerda. Para ver se consegue emplacar a presidência da Câmara. Por quê? Porque é a forma que o Congresso tem de não se anular. Já que o Bolsonaro não quer governar com os partidos também, ótimo, são independentes. Se não há diferença, aí é uma questão da natureza. Se não há diferença entre pertencer à base ou não pertencer à base, então melhor não pertencer. E a rigor não haverá diferença. E se eu não pertenço à base, eu não preciso votar coisas, não me sinto compromissado e comprometido, né, e impelido a votar coisas que, por exemplo, são impopulares. Aí ele diz assim, vamos mobilizar pela reforma. Vai botar quem? Vai botar um monte de coxinha na rua pedindo reforma da Previdência? Com a bandeira verde e amarela? É isso? Um bando de coxinha contra a ideologia de gênero, a Pablo Vittar e pela reforma da Previdência, é isso? E em defesa da terra plana também. Porque afinal somos todos conservadores. Mas ele foi adiante. Não sei se o Vale botou aqui, não. Ele disse uma outra coisa que eu achei maravilhosa. Espetacular. Disse, posso garantir, como eu já fiz nos Estados Unidos, que o Brasil não volta a ser socialista. Não será mais socialista. Pode garantir. E que o Brasil será, como é que é? Aderiu ao liberalismo conservador. Em primeiro lugar, eu gostei dele garantir. Porque isso significa que ele já está fazendo previsões. Cuidado com convivência com pessoas místicas. O Rasputin, por exemplo, ajudou a derrocada do regime dos czares. Né? A declaração aqui, Reinaldo. Seguramente, repito aqui o recado que deixei nos Estados Unidos. Não seremos mais socialistas, seremos um país conservador e liberal em termos econômicos. Não seremos mais socialistas. Isso quer dizer que a gente já foi um dia. Quando? Quando é que nós fomos socialistas?
O fato de ter sido governado por um partido de esquerda não quer dizer que o país tenha sido socialista. Socialista? Houve socialização dos meios de produção? Ah, e hoje o socialismo é diferente. Hoje o socialismo se dá pelas novelas da Globo. Ah, entendi. Entendi. Socialismo hoje é beijo gay. Ai, que socialista. Vai falar em Cuba, por exemplo, para ver como isso é socialista. Ou na Coreia do Norte. Coreia do Norte é beijo na boca direto. Coreia do Norte é o seguinte, saiu na rua, beijo na boca. China, que são regimes oficialmente comunistas, né? Esquerda. Venezuela. Nossa, direto. Casamento gay aprovado lá há tempos, né? Sim. Quando que o Brasil foi socialista? E outra que pode garantir o quê? Conhece, já sequestrou o título de eleitor dos brasileiros? Já sabe para onde vai o Brasil? Finalmente, o que é? Não seremos liberais de economia, conservadores dos costumes, que é essa a fórmula? Eu já disse aqui, vou repetir, há uma diferença entre ser conservador e ser reacionário. Conservador eu também sou. Aliás, eu sou conservador. O conservadorismo é conservar, eu já disse, o molde institucional. E a sociedade lá dentro briga e muda. E muda. Vai ver se o governo, vai ver se a Grã-Bretanha, se o Reino Unido, melhor, não mudou os seus costumes durante o governo conservador da Margaret Thatcher. Ou não foi o governo conservador aquele? Vai ver se os Estados Unidos não mudaram os seus costumes durante o governo conservador de Ronald Reagan. Ou aquilo não foi conservador? Agora, ser reacionário é diferente. Tentar fazer a sociedade andar para trás é diferente. Não respeitar marcos institucionais é diferente. Não sei. Ah, não vai respeitar tudo. Ok. Daqui a pouco nós vamos falar de Sérgio Moro. Depois dos comerciais. Que confessou que já se perguntou se ele não teria ido além do que a lei permitia. É? Pois é, né? Eu também perguntei. A imprensa, no geral, não perguntou. Que pertence à seita mourista, né? Ou seita mourisca, como eu chamo. Olha aqui. Precisa parar de conversa mole. Precisa parar de conversa mole. Primeiro que você não pode garantir nada, Eduardo. O povo vota. Votou em vocês. Acabou. Pronto. Não quer dizer que vai votar sempre. Vai depender de resultado. Sempre depende de resultado. Ou você acha que o governo Dilma teria caído se a economia estivesse bem? Que o governo Dilma teria caído sem resultado? Por que 2005 veio à luz o mensalão e não aconteceu nada com o Lula? Ou você acha que Moro e Ministério Público teriam feito esse esparramo com a economia crescendo 4, 5%? Primeiro, põe esse troço para crescer. Põe para crescer e faça com que os pobres percebam a mudança. Que liberal, a moda brasileira, tem a mania de achar que uma hora os pobres percebem. Hã? E depois faz votação. Ninguém garante nada. Ninguém garante nada. Você é um deputado, seu pai é presidente. Por enquanto, vocês não têm votos para fazer a reforma da Previdência. E a forma escolhida de gestão dificulta a conquista desses votos. E tem de engolir essa crítica. Engolir não. Tem de ouvir essa crítica. Pode regurgitar. Só que não é feita pela esquerda. Que pena. Né? A sua fala atenta contra a reforma da Previdência. E antecipa dificuldades
que deveriam ser tratadas depois do começo do governo, depois que se tivesse uma proposta e depois que se começasse a negociar com o Congresso. Isso que você está fazendo é pura ideologia sem substância. A melhor coisa que você faria a respeito seria calar-se, né? Para não criar dificuldades adicionais a um governo que já as terá de sobejo. #pronto falei. O É da Coisa, na Band News FM.